Graças a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Bênção de Deus, fico feliz de estar aqui com os amados irmãos. Graças a Deus, devagarzinho eu creio que as coisas vão se normalizando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Quero compartilhar com a amada igreja, esse segundo dia de campanha, intitulado como Providência de Deus. E o texto, amado, que eu queria compartilhar com a amada igreja nessa noite, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 30, uma passagem muito conhecida de toda a igreja. É uma passagem que os 4 evangelhos noticiam. Se eu não me engano, é a única que os 4 evangélicos noticiam o milagre de Jesus, a multiplicação de pães e peixes. Tanto os sinóticos como o Evangelho de João, capítulo 6. Irmãos, Marcos capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia ou a hora já está adiantado. Então faz o seguinte: despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse: quantos pães vocês têm? Vão ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém, irmãos? Fora mulheres e crianças que não entravam aqui no censo. Amém? Pensa de Deus, irmãos. Jesus Cristo, ele veio trazer para nós o evangelho na prática. O evangelho que tem ligação com a realidade. Um evangelho que trilha o chão da vida. O evangelho que manifesta em obras, não simplesmente uma fé confinada, uma fé metafísica, mas uma fé onde manifesta-se frutos, uma fé onde manifesta amor, porque é dessa forma, amado, que nós seremos reconhecidos como os discípulos de Cristo, quando nós amarmos uns aos outros. Então, o amor, ela é a evidência de que nós somos discípulos de Cristo. Então, como o que caracteriza o discípulo de Cristo? Não é a pregação, não é o louvor, mas o que caracteriza de fato o discípulo de Cristo é o amor, é essa evidência, amado. E por isso que devemos agir dessa forma, porque o Pai é glorificado no céu quando nós damos fruto. Porque fazemos na luz, e as obras feitas na luz, o Pai é glorificado através das nossas vidas. O Pai é glorificado através das nossas obras. E aqui, amado, nós vamos ver algo profundamente interessante. É o Jesus em cena, o Jesus em ação,
Eu gosto muito dos evangelhos, irmãos. É o Jesus andando ali, como a gente. É o Jesus andando pelas ruas. O Jesus andando ali pela Galileia. O Jesus ali encontrando com pessoas, relacionando com gente, andando no meio da multidão. E as pessoas tinham dificuldade de entender, porque João Batista era uma pessoa que vivia isolada ali no deserto, mas as multidões iam atrás dele para serem batizados por ele. João Batista pregava um evangelho ali, uma palavra de arrependimento, de conversão. Ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ele dizia, amado, que ele estava simplesmente preparando o caminho, porque via alguém após ele, que ele, João Batista, não era digno nem de desatar as suas sandálias, preparando o caminho, irmãos. E quando João Batista, Jesus começou a batizar também pessoas semelhantes a João Batista, e foram falar para João que Jesus estava batizando mais pessoas do que ele, João Batista respondeu: é isso mesmo, convém que eu diminua e convém que ele cresça. Louvado seja Deus. Percebe que não há competição, irmãos. O reino de Deus, ele não há competição. O reino de Deus, cada um trabalha, cada um age, e o nome de Cristo é glorificado. Se fazemos o que fazemos, amado, é pela graça, misericórdia de Deus que nos mantém, que nos sustenta. É porque nele, amado, nós cremos, nos movemos e existimos. É através da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, amado, João Batista, aqui nesse contexto, ele foi morto devido a uma aliança ali que Herodes fez ali com a Salomé, que envolvia também a sua mãe, enfim, comprometendo-se a vida, a integridade física de João Batista. João Batista foi decapitado, e aí os discípulos foram contar para Jesus. E Jesus, amado, observando que os discípulos estavam cansados, às vezes não tinham tempo nem para eles comerem, nem para eles se alimentarem. E o que Jesus faz? Jesus, como um cuidado, o olhar de Jesus é diferente, irmãos. O olhar de Jesus é um olhar pastoral. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. O olhar de Jesus, amado, não é um olhar individualista, não é um olhar que se preocupa única e exclusivamente com as suas necessidades, mas ele se preocupava com a necessidade também dos seus discípulos. E Jesus ali reuniu os seus discípulos, colocaram ele no barco para passar umas férias, um período de descanso, um período ali de isolamento, um período ali para recuperar as energias. Só, amado, quando eles entram no barco para ir para o outro lado, tinha uma multidão ali de pessoas que viram Jesus entrando no barco. E eles começaram a acompanhar o barco a pé, pela margem. Quando Jesus chegou do outro lado, a multidão já estava lá. Não tinha descanso, irmãos. Não tinha descanso. O pastor Walter costuma dizer, né, uma frase que o descanso, quando descansa, carrega a pedra. Então essa era a máxima também de Jesus e de seus discípulos. Foram lá para descansar e a multidão estava lá esperando. Só que Jesus, amado, ele olha de um outro jeito. Que nós possamos pedir para Deus, amados, o olhar de Jesus. Senhor, nos deixa, nos permita olhar como o Senhor olha. Um olhar de amor, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de empatia, um olhar que se coloca na condição do outro. E Jesus vê, amado, ele olha eles e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, ou seja, viviam dispersos. Ovelha sem pastor, amado, é presa fácil, é vulnerável. Se existe um animal indefeso, amado, é uma ovelha que não tem pastor, que não tem proteção, é uma ovelha que não ouve a voz do pastor, porque o pastor não está presente. É uma coisa, amado, que direciona a ovelha, é a voz do pastor. O que direciona, o que move, o que orienta, ou o que traz movimento e certeza e segurança para a ovelha, é ela ter a certeza de que ela está sendo guiada pelo bom pastor, que é Jesus Cristo, que não importa onde o bom pastor vai, se ele subir ao vale, a ovelha sobe junto, se ele subir aos montes, a ovelha sobe junto, se desce os vales, a ovelha desce junto, se vai pelos valados, a ovelha vai junto, amado. Nós somos seguidores de Jesus. A agenda que é obedecida não é mais a nossa, mas é de Jesus. É Jesus que está conduzindo a minha e a sua vida, irmãos. Esse caminho que você está passando, você não está passando só. Jesus Cristo, o bom pastor, Ele está conduzindo com a vara e o cajado, nos consolando. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. E o Salmo 23, ele é maravilhoso. Quando se trata de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A certeza que a ovelha tem, irmãos, de saber que se estiver na presença do pastor, ela está tão segura que ela fala não que nada me falta, mas fala no futuro. Nada vai me faltar amanhã, nada me faltará. Nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor, então eu estou seguro. Eu estou seguro porque eu não temo mais o amanhã. Sabe o que é isso, amado? Isso aqui é ausência de ansiedade. Nada me faltará, ainda que o amanhã muitas das vezes tem consumido, tem estrangulado muitas pessoas e tem tirado as forças dela do dia de hoje por causa do amanhã. Mas essa segurança que Jesus Cristo dá para nós, a ovelha, o Davi, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmãos. É tremendo, porque se o pastor vai, nós iremos. Nós não devemos nos atrever, amado, sair para o pasto, quando o pastor não ordenar. Só vamos para o pasto, verdejantes, na condução do pastor. Ter a certeza de que o pastor conduz. Ter essa certeza de que o pastor está nos direcionando, está nos conduzindo. Louvado seja Deus. Ele fala: deitar-me fazem verdes pastos. Eu entendo, amado, uma figura, a ovelha que é um animal esganado, come onde tem grama, vai comendo. Ela chega, deita nos pastos verdejantes, saciada. Ela deita, não para de comer. Ela para de comer e deita nos pastos verdejantes. Coisa tremenda, irmão, coisa linda. É a presença de Cristo em nossas vidas. A presença de Cristo que nos sacia. A presença de Cristo, amado, que diz para aquela mulher samaritana: você vem todo dia aqui no poço, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vai saciar, e essa água ela vai jorrar, ela jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. E Jesus chega lá e tem essa compaixão com esse povo, com essa multidão. Jesus, ele se compadece, e aí os discípulos ficam preocupados. Os discípulos vão até Jesus, dizendo para que Jesus pudesse despedir aquelas pessoas, porque já estava tarde, o lugar era deserto. Eles eram ao princípio, amado, ao ver os discípulos falar, eu vejo uma prudência por parte deles. Eles estavam sendo até prudentes. O lugar é deserto, já está ficando tarde, é 5.000 pessoas, e nós não temos nada para dar para esse povo comer. Então o que é o mais sensato? O mais sensato é despedir as pessoas. Só que Jesus, amado, ele não terceiriza o serviço. Ele fala para o Filipe, fala: dá você o de comer. E Filipe é confrontado. Jesus, amado, tem tudo no controle das suas poderosas mãos, sabia o que estava acontecendo, conhecia toda a dinâmica, e ali testando ali o coração dos discípulos, dizendo: dai vós o de comer para essa multidão. E Filipe confrontado e fala: não temos nada aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pega aqueles pães e 2 peixes, ao invés de pedir para a multidão, despedir a multidão, Jesus pede para eles sentarem. Fala o seguinte: vamos sentar. Eu fico imaginando, amado, a fisionomia dos discípulos. Os discípulos queriam que Jesus mandasse eles embora, e Jesus pede para sentar. Fala: se assenta, e se assenta em grupos, grupo de 100, grupo de 50, e Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, suspende ao céu, e dá graças a Deus, abençoa os pães, e dá para os discípulos, e os discípulos fazem a distribuição dos pães, e 5.000 homens, amado, fora mulheres e crianças, comeram, se saciaram, e sobraram ainda 12 cestos cheios. Coisa tremenda, amado, coisa tremenda e grandiosa esse milagre, a providência de Deus no deserto. E eu queria, amado, extrair com vocês algumas questões bastante interessantes dentro desse texto. A importância que os discípulos que foram dizer para Jesus o que tinha acontecido da morte de João Batista. Então essa importância de nós nos relacionarmos com Deus, a importância de nós falarmos com Cristo.
É importante nós mantermos esse contato com o Senhor em nossas vidas, em comunhão, conversando, orando, buscando, meditando na palavra, estar sempre ligado com o Senhor. Isso é fundamental, irmãos. Isso é fundamental para a nossa vida, no nosso dia a dia. O Moisés, amado, antes de se relacionar com o povo, ele subia ao monte, ele se enchia de Deus no monte, de maneira que a face dele resplandecia, a face dele brilhava, a face dele iluminava, e ele era preciso colocar um véu sobre o seu rosto, para não ofuscar a vida das outras pessoas. Nós somos transformados na presença de Deus, amado. Há algo grandioso que ocorre no momento em que nós oramos, no momento em que nós buscamos. Não só a face muda, mas o coração muda, a percepção muda, o olhar muda, as palavras mudam, as atitudes mudam. Nós somos transformados quando nós olhamos para Ele, nós somos iluminados, nós somos transformados na presença do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Quando o profeta Elias, amado, antes de se aproximar a Acabe, orou. Antes de nós nos apresentarmos diante dos homens, nós precisamos nos apresentar primeiro diante de Deus, diante do Senhor. Para ter palavras em nossas bocas, nós precisamos ter um oculto, um secreto com o nosso Deus, com o nosso Cristo. Isso é extremamente fundamental, irmãos. Jesus ele vai nos dizer no Sermão do Monte, que quando nós orarmos, para nós não orarmos de voz alta como os fariseus faziam. Até na parábola lá do fariseu e publicano, nós vamos ver o fariseu em pé, orando em voz alta, para massacrar ali, para detonar ali aquele publicano que estava ouvindo. Mas Jesus falou: quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que te vê, o termo é não ouvir, o seu pai que te vê. Então naquele lugar, amado, o pai te vê, o pai está olhando você. É tremendo isso, amados. Não é ouvir, é te ver, ele está vendo você. Naquele lugar, parece que o céu ele é descortinado, e os olhos do Pai estão olhando para você. Louvado seja Deus, aleluia. Ali, amado, longe de tudo, ali longe das pessoas, longe do barulho, ali longe das confusões, ali das relações humanas, existe um lugar de silêncio, aonde todo o desespero, ele é subvertido pelo poder do Todo-Poderoso. Esse lugar, amado, aleluia, esse lugar é no lugar secreto, ali com Deus, ali com o Senhor Jesus, ali em oração, ali buscando, rasgando o coração, aleluia, louvado seja Deus. Não espera ter clima para falar com Deus, amado. Às vezes nós ficamos refém de arrepios, ficamos refém de atmosfera, ficamos refém de ter vontade de orar, mas se aproxima, amado, na presença do Todo-Poderoso, como o faminto se aproxima do pão, como o sedento se aproxima da água, aproximando diante da presença do Todo-Poderoso, em oração e súplica. Louvado seja Deus. O salmista Davi, amado, no Salmo 139, que ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conhece o meu interior. Ele diz: se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. É o Deus que caminha conosco, irmãos. É o Deus que manifesta em nossas vidas, no nosso dia a dia, no comum, naquilo que é comum, naquilo que é corriqueiro. Porque parece que tem algumas atividades que nós fazemos que parece que não tem nada de Deus. Por exemplo, o que tem de Deus levantar às 6 horas da manhã, pegar um ônibus lotado? Parece que o clima ali não tem absolutamente nada de Deus. Só que Deus está lá, irmãos. Deus está lá. Que possamos estar ligados nas nossas atividades mais comuns, mais corriqueiras do nosso cotidiano. Entender que o Cristo está lá também presente. Que possamos, amado, de fato, ligarmos a nossa vida, o nosso coração em devoção ao Todo-Poderoso. Porque quando, amado, essa experiência ela vem do nosso interior, quando essa experiência vem de dentro de nós, do nosso coração, quando há profundidade, quando há, amado, essa intensidade do nosso relacionamento com Deus, a ponto de talvez, quem sabe, esse privilégio que o próprio Cristo falou, que não os chamei mais servo, mas de amigos, como Deus falava ali com Moisés, como quem fala com um amigo. Porque o amigo, amado,
O amigo a gente não precisa enfeitar. Para o amigo a gente não precisa mostrar. O amigo ele olha e fala: o que foi que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Essa pose. Aí não pode fazer, não tem como fazer pose para amigo, irmãos. O amigo, a gente tenta mudar um pouco, ele já fala: o que está acontecendo? Não pode, não precisa, não tem necessidade de se relacionar dessa forma. Jesus Cristo, amado, é esse que nos conhece por inteiro, conhece o nosso interior, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Louvado seja Deus. E Jesus, então, com os discípulos, vai lá descansar, em busca de descanso, e encontra mais trabalho. A multidão está lá, irmãos. A multidão está lá sedenta por Jesus. A multidão está lá querendo Jesus. Ou seja, por mais que Jesus tivesse o cuidado com os seus discípulos de levar até um lugar de descanso, mas acontece o inesperado. O inesperado acontece naquele momento, aquilo que estava fora da agenda, aquilo que está fora da programação. Existem coisas, amados, na nossa vida que saem do nosso controle. Os inesperados de Deus acontecem em nós. Acontece e não manda aviso prévio, simplesmente manifesta em nossas vidas. E Jesus chegando lá viu aquela multidão de gente. E Jesus olha a necessidade daquele povo, irmãos. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, manda esse povo embora. Os discípulos viam a multidão como um estorvo. Jesus não. Jesus via como ovelhas que não tinham pastor. Jesus via a necessidade. Jesus observava o ser humano por inteiro. Jesus ele via diferente do homem. Aquilo que Deus falou para Samuel quando ele foi na casa de Jessé, e Samuel se encantou com os filhos mais velhos de Jessé, e eu creio que toda hora ele se levantava da cadeira com óleo já com chifre para derramar na cabeça, e Deus falava: Samuel, você não vê como eu vejo, você está vendo por fora, eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo por dentro. Os nossos olhares, amado, às vezes ele é carregado de preconceitos. Os nossos olhares às vezes é carregado de egoísmo. O nosso olhar às vezes é carregado é carregado de ausência de misericórdia em nossas vidas. Que possamos pedir de fato para Deus tocar os nossos olhos. Senhor, nos muda, Pai. Nos muda, Senhor. Nos muda para poder enxergar a necessidade do próximo, para poder se sensibilizar. Compaixão aqui, amado, é algo ligado àquilo que revira as entranhas, aquilo que mexe por dentro, aquilo que incomoda, aquilo que remove o interior. E Jesus, ele inúmeras vezes, ele agiu por compaixão. E algumas vezes, amados, se vocês pararem para pensar e analisar os milagres que Jesus fez na terra dos viventes, foram todos milagres que aconteceu assim, no meio da caminhada de Jesus. Jesus andando e de repente um leproso aparece. Um leproso que saiu ali dos seus termos permitidos, né? Que o leproso ficava isolado, não podia ficar no meio das pessoas, porque era uma doença altamente contagiosa, tinha que ficar isolado. Então ele sai ali dos seus termos, se aproxima de Jesus e se prostra, dizendo: mestre, se tu quiser, o senhor pode me limpar. E Jesus olha e fala: eu quero. E toca no leproso e fala: sê limpo. Jesus, amado, poderia muito bem falar: vai lá e mostra ao sacerdote como ele curou os 10. Mas é que ele faz questão de tocar. O homem que talvez, amado, há muito tempo não sabia mais o que era ser tocado. Não sabia que há muito tempo o que era ser abraçado, o que é ser tocado na mão. Porque leproso não tem contato com gente. E Jesus fala: eu quero. E toca. Só que a lepra não contaminou Jesus, mas a pureza de Jesus purificou aquele leproso. Coisa tremenda, amado. Quando Jesus quando Jesus está andando ali também, indo para a casa de Jairo, uma mulher se rasteja ali, uma mulher que sofria de uma hemorragia constante ali, havia 12 anos, e ela tinha gastado todos os seus dinheiros com médico, com tratamento, e nada funcionava. E aí ela coloca na mente dela, quando vê Jesus passar: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu vejo, amada, a cura dessa mulher, algo tão simples.
não precisou de teologia, não precisou de grandes conhecimentos, de grandes performances. Ela colocou na mente dela: se eu tocar, eu vou ser curada. E ela se aproxima e toca. E instantaneamente aquela mulher é curada. E Jesus para e fala: quem me tocou? E Pedro fala: Senhor, a multidão aí te oprime, te empurra, e o Senhor pergunta quem me tocou. Jesus fala: mas alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher lá se manifesta dizendo: Senhor, sou eu. Aí Jesus fala: ó, filha, vai em paz. Jesus chama ela de filha. Jesus, amado, ele tem um tratamento integral na vida do ser humano. Ele não simplesmente cura fisicamente a pessoa, mas ele cura o emocional, ele cura os traumas da pessoa, ele cura a pessoa por inteiro, ele cura a pessoa holisticamente ali, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Jesus Cristo, quando ele toca, amado, Jesus Cristo quando ele toca, Jesus Cristo quando ele para, Jesus Cristo quando dá uma atenção ali devida, quando Jesus Cristo interrompe ali a sua caminhada por causa do ser humano, por causa de pessoas, amado. Jesus ama a gente, Jesus ama ser humano, ele tem prazer de se relacionar com pessoas, ele gasta tempo com pessoas, irmão. Coisa tremenda e grandiosa, esse é o nosso Deus. E os milagres que Cristo operou, amado, foi quando ele parou. Os milagres ocorridos era quando Jesus parava. Quando Jesus também entrando ali na cidade de Naim, aquela mulher lá viúva, chorando a perda do seu único filho, e Jesus para naquele velório, diante da mulher, e fala: ó, não chores. E ele toca ali no caixão, e fala para o menino morto, né, como se ele fosse vivo ainda, e fala: ó, levanta. E o menino desperta, amado, desperta da morte. Que possamos, amado, entender que Cristo tem providência de Deus para a nossa vida, sim, mas que Cristo também quer nos usar para sermos providência de Deus na vida do próximo. Cristo também quer nos usar, irmãos, para sermos resposta de oração para a vida do próximo. Cristo, amado, quer nos usar para transformar, para trazer cura, para trazer mudança e transformação como um instrumento da graça e da misericórdia dEle. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não via aquelas pessoas como estorvo, não, irmãos. Jesus via com compaixão, com misericórdia. Jesus via ali como algo de fato digno de compaixão. E aí ele não pensou em si mesmo. Na verdade, João vai dizer que esse milagre de Jesus dá a introdução para uma pregação dele, onde ele dizia que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele começa a dizer essa pregação que os ouvintes acham uma pregação muito dura, acham uma pregação muito indigesta, de maneira que as pessoas começam a se afastar de Jesus, porque começam a dizer: dura essa palavra, quem poderá resistir? E as pessoas vão saindo. E aí os discípulos ali meio acanhados falam: ó, Senhor, o pessoal está indo embora. E aí talvez Pedro esperasse uma medalha no peito, né? Sei lá, algum elogio. E Jesus fala: vocês querem ir também? E aí Pedro fala, né? Não é para onde irei, é para quem iremos nós. Só tu tens palavras de vida eterna. Não há outro lugar, irmãos, não há outro lugar. Ele é o pão vivo que desceu do céu, é o pão que se entrega, é o pão que nós comemos, nós provamos, nós experimentamos, mas é um pão que não se acaba, é um pão que foi entregue para nós, para nos alimentar, é o pão que foi partido na cruz do Calvário para nos alimentar, aleluia, é o pão que traz vida, é o pão que desce do céu, não é o maná do deserto onde come e as pessoas ali pereciam, mas é o pão vivo, é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso ali, encarnado no Cristo que se esvaziou, que mesmo sendo em forma de Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os discípulos começam a se sentir incapazes de lidar com aquela situação. Mas como é que nós vamos fazer, Senhor? Porque primeiro, irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Primeiro lugar é deserto, não tem mercados ali perto, não tem padaria ali perto, o lugar é deserto.
O que vai fazer? Segundo, já está anoitecendo, está ficando tarde. Deserto de noite é complicado. E terceiro, irmãos, eles não tinham recursos. O que vai fazer ali para alimentar aquele povo? O lugar é deserto, já está entardecendo, então a situação era desesperadora. A situação era complicada. A situação saía do controle deles, eles não tinham recursos, eles não tinham condições de lidar com aquela situação. Eles estavam preocupados, eles estavam angustiados ali sem saber o que fazer. Porque o que eles queriam que Jesus fizesse era o seguinte: manda esse povo embora e está assunto encerrado. Só que Jesus não manda, irmão. Jesus continua com aquelas pessoas lá. Jesus continua mantendo as pessoas lá. E Jesus ainda, eles jogam para Jesus, Jesus devolve para eles dizendo: dá você de comer. Aí fala, eles ficam perdidos. Eles ficam sem saber o que fazer. Irmãos, tem momentos que acontecem na nossa vida que a gente não quer que Deus tira de nós. Senhor, afasta isso aqui de mim. Senhor, arranca de mim isso aqui, Pai, está incomodando, arranca. Senhor, tira. Senhor, remove da minha vida isso aqui. Pai, eu não aguento mais a situação. Essa situação todo dia está ficando incômoda, Pai. E nós oramos. Semelhante ao apóstolo Paulo, amado, quando orava para que Deus tirasse, removesse o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que ele dizia que esbofeteava ele, e ele orava ao Senhor, para que o Senhor tirasse. E a resposta de Deus para Paulo era a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que acontece, amado? Às vezes esses espinhos na carne, esses incômodos na nossa vida, nos mostra quem nós somos, nos mostra a nossa real natureza, nos mostra a nossa essência. Amado, Deus nos quer por completo. É desse jeito aí. É desse jeito aí, quando você chora, quando essa situação te irrita, se esbraveja, não gosta, torce o nariz, esse aí é você, irmãos. Essa situação revela quem nós somos, revela nossas fragilidades, revela nossas fraquezas, nossas impotências, revela as nossas vulnerabilidades. E quando, amado, essas situações acontecem nas nossas vidas, externando para nós e para Deus o quão humano nós somos, amado, aí é onde o poder de Deus se manifesta sobre nós, se manifesta na fraqueza. Aí Paulo ele vai dizer mais embaixo, dizendo: agora terei prazer nas fraquezas, porque agora ele havia entendido, irmão, que quando sobrevinha aquela situação na qual ele não queria, na qual antagonizava com as suas vontades, na qual se opunha sobre as suas vontades, o poder de Deus estava se manifestando. Então talvez a resposta de Deus para nossas vidas nessa noite seja essa: eu não vou tirar, vou deixar aí. Eu vou deixar aí porque isso aí está revelando quem é você. Isso aí mostra quem é você. Isso aí identifica quem é você. Nós não somos tudo isso, irmãos. Nós não somos tudo isso que nós achamos que somos. Então nós encontramos as nossas sombras quando essas questões acontecem e aparecem nas nossas vidas. O Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem, ele vai dizer que, uma tradução que ele vai dizer sobre esse texto, de que o mensageiro de Satanás, ele disse que ele só conseguiu colocar ele de joelhos. Essa situação, ela nos coloca de joelhos, ela nos coloca para orar. Paulo orava porque tinha um espinho na carne. Então parece, amado, que esse abismo ele é estreitado. O relacionamento de Deus é mais íntimo, buscamos mais, e as nossas lágrimas, amado, ela consegue subverter as nossas fortalezas, as nossas poses, as nossas performances, aquilo que achamos que somos, que podemos, que fazemos. É Jesus mostrando para nós: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É na fraqueza, amado, de tem poder de Deus. É quando você olha os seus recursos e fala: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para esse monte de gente? Aleluia. Essa dependência de Deus, é dessa forma, amado, que devemos viver. É dessa forma que temos de fato que proceder diante de Cristo, na necessidade. Não tem nada, o recurso é pouco, não vai dar.
vai complicar, não vai dar certo, e eu vou perecer, e não tem jeito, estou no deserto, estou sem recurso, está escurecendo, o que vai ser de mim, irmão? Jesus estava no deserto, descansa. Quem está nesse deserto com você é Jesus Cristo. Quem está nesse deserto, quem está nesse dia tarde, quem está, aleluia, nessa hora avançada, que parece que não vai sair nada, não vai acontecer nada, Jesus não faz aquilo que você quer, que é mandar a multidão embora, Ele faz a multidão assentar, aleluia, louvado seja Deus. Talvez, quem sabe, o desespero tem feito as suas pernas bambearem, tem feito você até mesmo perder o sono, irmão. Eu quero dizer para você, aleluia, Jesus está nesse deserto, Jesus que dá a última palavra. Os homens podem fazer plano, mas a última palavra, ela sai da boca do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Às vezes Deus não faz aquilo que nós queremos, irmãos. Não faz. Não faz. Porque se Ele fizesse, talvez não teria crescimento para nós. Deus faz isso para nós crescermos, para exercitar nossa fé. Quando fala que o justo viverá pela fé, né? Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Essa fé, amada, ela não é um botão que aciona a bênção de Deus. Essa fé é você passar pelo sofrimento e não permitir que o sofrimento te destrua. É não permitir que o sofrimento te faça parar, mas você continuar andando, caminhando. Fé, amados, é crer no caráter de Deus, é crer que Deus é bom. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos, esperamos em Deus, andamos não por vista, mas pela fé no Filho de Deus, crendo que Ele é bom, crendo que Ele está cuidando de tudo. Isso é viver pela fé, amado. O justo viverá pela fé. Que possamos viver pela fé, ainda que a nossa realidade e o nosso contexto seja desesperador. A fé, ela nos faz enxergar Jesus Cristo cuidando no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. E aí os discípulos, eles pegam 5 pães e 2 peixes e entregam para Jesus. E Jesus levanta os pães e os peixes. Jesus agradece, Jesus abençoa. E Jesus entrega para os discípulos. E os discípulos distribuem para a multidão. Eu acho tão maravilhoso isso, amado. É o Jesus que dá os pães para os discípulos distribuem. O pão vem de Deus, irmãos, vem de Cristo. Mas Ele coloca nas nossas mãos. Há uma grande responsabilidade para nós, irmãos, em distribuir pães. Distribuir o Cristo para as pessoas necessitadas. Nós vivemos, amado, uma realidade onde o individualismo acaba imperando mesmo. Nós sofremos, padecemos, temos as nossas dificuldades, mas as nossas dificuldades, às vezes, amado, ela não permite nós ouvir a dificuldade do outro. Às vezes nós estamos tão atolados nos nossos problemas, com os nossos 5 pães e 2 peixinhos ali, que nós nem entregamos para Deus e nem temos condições de alimentar outras pessoas. Nós ficamos enclausurados e começamos a consumir os pães e os peixes que nós temos, porque somos nossos. Que nós possamos, amado, de fato, ter com esse olhar, esse compromisso e essa responsabilidade para com o próximo. Ligar, dar ouvidos, estar junto, estar perto, estar presente, estar ali na beira da estrada, amado, ser como aquele bom samaritano que mudou a sua agenda, que parou, que se aproximou, que cuidou, que lavou, que colocou ali no seu lugar, né, que era em cima do animal, deu o seu lugar para o outro, levou até a hospedaria. Amado, esse amor parece exagerado. Talvez nós perguntamos, para quem que nós faríamos isso? Para nós mesmos. Porque quando nós estamos ruins, nós queremos melhores médicos. Quando nós estamos doentes, a gente gosta de ser paparicado, não gosta? Não gosta de ser, das pessoas se preocuparem com a gente, tudo, levar chazinho quente na cama. Nós gostamos disso, amado, o próximo também gosta. As pessoas também gostam.
de ser notada, de dizer, eu estou junto com você. Que Cristo, amado, possa nos usar, porque os pães já estão nas nossas mãos, irmãos. Os pães já estão nas nossas mãos. Os cestos já estão nas nossas mãos, amado. Que Deus possa nos usar para alimentar as outras pessoas. Nós não temos condições de saciar a vida do outro, amado, mas nós temos aquilo que pode saciar o coração das pessoas, do necessitado e do aflito. Louvado seja Deus. Esqueceram de nós e tentarmos para o outro, no nome santo de Jesus. Amém, amados? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Eu quero louvar e agradecer a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas, louve e adora a Jesus de Nazaré.